4 tipos de decoração que podem desvalorizar a sua casa. Quem acompanha o canal já sabe que existem certos elementos de decoração que podem valorizar a sua casa, tanto em beleza como em valor venal. Já outros podem desvalorizar ela. Por isso, hoje eu vou te apresentar 4 tipos de decoração que têm o potencial de colocar o seu imóvel para baixo e fazer com que o futuro morador pense 2 vezes antes de fechar o negócio. Sou a Yumi, arquiteta especialista em design de interiores aqui na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para a sua casa dos sonhos. Quando nos mudamos, é super normal e certo que você queira personalizar a sua casa para que ela tenha ali a sua essência. Mas se você tiver planos de mudar para outro local em um futuro não tão distante, pode ser que seja melhor você repensar alguns elementos. E é claro que você não vai passar esses anos morando no mesmo lugar e ele não parecer seu só porque você já está planejando o futuro. Mas se você colocar esse imóvel para vender ou para alugar, existem alguns itens que podem tornar essa tarefa um pouquinho mais difícil. Nesse vídeo eu não estou falando que esses 4 itens vão fazer com que seja impossível você vender sua casa ou seu apartamento, mas que às vezes, colocando naquela balança final ali da negociação, pode pesar um pouquinho para baixo, já que o futuro morador vai ter que gastar mais para realizar algumas mudanças. E é claro que não são só esses 4 itens que compõem o valor de uma casa, tem muito mais coisa que o corretor vai olhar. Aqui são só algumas dicas caso você esteja na casa nova ou já com a intenção de se mudar daqui a alguns anos e vai começar uma mini reforma já pensando lá na frente. Nós já tivemos um caso assim aqui no escritório. Nosso cliente nos procurou com a intenção de mobiliar todo o apartamento, mas já pensando que ele ia morar ali só uns 3 ou 4 anos no máximo. Então, se você está prestes a cometer um desses erros, não se preocupe, que eu vou te orientar para evitar que isso aconteça. Antes de começar, não esquece de se inscrever aqui no canal para que você não perca nenhum conteúdo, pois é comum o YouTube não entregar o nosso conteúdo para quem ainda não tem o sininho ativado. Então já deixa seu like aqui nesse vídeo também. Para começar, aqui no escritório nós defendemos que a sua casa tem que ter a sua personalidade. E se você já está com a ideia de trocar de casa daqui a alguns anos, talvez fosse legal você evitar alguns itens. E você colocar daí a sua personalidade em itens que você possa levar para casa nova, como móveis soltos, quadros, almofadas. E nessa ideia rola até mesmo você pintar as paredes da sua casa, porque a pintura é só você pintar tudo de branco de volta depois e tá resolvido. Agora, se você tá pensando em colocar na sua cozinha aquele balcão ou na sua sala uma pedrona super colorida, talvez essa não seja uma boa ideia. Aqui pode ser qualquer tipo de pedra que eu tô falando, principalmente as sintéticas, que conseguem trazer cores mais fortes, como um vermelhão, um amarelão, e que podem ficar super extravagantes. Você pode gostar muito dessas cores, só que nas bancadas em geral, elas são itens caros e que você provavelmente vai deixar para trás na sua mudança. E você terá que encontrar alguém que ame esse estilo também, ou vai acabar limitando a versatilidade que acabamentos mais neutros têm e perdendo ali a capacidade de combinação tanto de cores como de estilos. Por isso é importante considerar opções de bancada que se encaixem bem em vários contextos, já que algo muito específico pode acabar não sendo do agrado de todo mundo. Assim, a minha sugestão é que você dê preferência para tons mais neutros, pedras com tons pro cinza, branco, preto, porque eles vão ser mais fáceis de combinar. Inclusive, nós temos aqui no canal um vídeo te ajudando a combinar a bancada preta com o restante da sua cozinha. Eu vou deixar aqui no card para você. Outro item que pode ser bastante complicado é o troca-troca de piso dentro da mesma casa, ficando ali a casa com muitos tipos de piso diferente. Então ali na sua cozinha é um porcelanato, ali na sala é uma madeira, no corredor você colocou um azulejo, na varanda a gente já tem um acabamento mais rústico e nos quartos nós temos tapete. Sabe, na casa do meu nono era assim, eles tinham praticamente um tipo de piso por cômodo. Foi separado por área íntima, um cômodo, área social, outro cômodo, área de serviço, outro cômodo, outro piso!
Sabe, na casa do meu nono era mais ou menos assim, era uma casa antiga e tinha praticamente um tipo de piso por cômodo. Então ali na área social era um tipo de piso, na área íntima era outro tipo de piso, na área de serviço era outro piso, onde tinha churrasqueira era outro piso, era um piso diferente por ambiente praticamente. Então além de cada ambiente ter um acabamento de piso diferente, cada base de piso vai ser diferente, porque a altura do contrapiso para os tipos diferentes de piso vai mudando. Então você vai ter ali um piso de pedra com 3 centímetros de altura, mas um porcelanato precisa de 2 centímetros de altura. Um piso vinílico precisa de 5 milímetros de altura. Então você já pensou? O futuro morador ali, ou até mesmo se você quiser trocar os pisos, como que vai ser? Ou seja, para ganhar aquela sensação de amplitude dentro de um apartamento com vários tipos de piso, você vai precisar de uma reforma na base e vai ser uma trabalheira danada. Bom, mas isso aqui é só um ponto que eu queria te passar. E por mais que no seu dia você pense em colocar o mesmo piso em todos os cômodos da sua casa, o mesmo piso, não pode. Ah, Yumi, mas aí assim você me confunde. Então deixa eu te explicar. Quando a gente fala de tornar os pisos padrões para a gente ter uma unidade, é unindo estética, conforto e segurança. A gente tem que ter esse triozinho. Então, por mais que você queira o mesmo piso na casa toda, isso não vai atender esse triozinho. Porque existem áreas da casa em que a gente precisa de pisos mais específicos. Por exemplo, você pode colocar um porcelanato polido na sua sala, mas você não pode colocar esse porcelanato polido no seu banheiro, justamente porque no seu banheiro, com o vapor, com a água, ele vai ficar muito liso, vai ficar escorregadio e não adianta colocar tapetinho, vai você e o tapetinho junto na hora da queda. E você já pensou que perigo que é cair num banheiro? Ou ainda, nós estamos aqui em Curitiba, os fiscais do aqui tá mais frio. No quarto, o porcelanato aqui, durante o inverno, acaba deixando o quarto super gelado. Então você pode colocar um porcelanato ali na sua sala e um outro piso nas áreas dos quartos. E quando a gente vai ter essa mudança de piso aqui no escritório, a gente costuma colocar ele bem embaixo da porta para a emenda ficar escondida quando a porta estiver fechada, ou ainda colocar um frisinho de transição. Então, viram? Não é fazer o mesmíssimo piso na casa inteira, mas também não precisa colocar um piso diferente por cômodo. E já que falamos sobre ter que quebrar pisos, vamos falar sobre quebrar móveis. Que? Quebrar móveis? Por essa você não estava esperando, né? Eu tô falando daqueles móveis em alvenaria, que eu pessoalmente vi mais em casas de veraneiro na praia. Que ele é usado para closets, armários de cozinha, camas, sofás. E nesse caso aqui, eu tô te mostrando várias referências que são muito bonitas, que tem um acabamento muito bonito. Mas aqui dá pra errar muito a mão. Teve uma vez que a gente alugou uma casa para um carnaval e nos quartos os guarda-roupas eram nesse estilo de móvel de alvenaria. Mas acabou ficando muito ruim. Dava uma impressão horrível de entrar no quarto. Certo que a gente nem gostava de ficar muito por lá, porque os guarda-roupas eles acabaram parecendo umas mini lápides assim, ficou bem feio mesmo. Enfim, além dessa sensação que algumas pessoas podem ter, se o futuro morador quiser personalizar a casa nova, deixar ela mais aconchegante, quando ele olhar para esse tipo de móvel, ele vê que são elementos difíceis de serem alterados e que isso pode dar uma murchada nele. Quando eu falo difícil, eu tô querendo dizer trabalhoso, porque ele com certeza vai ter que contratar um pedreiro para poder arrancar esses móveis de lá, vai ter que contratar caçamba, vai ter bagunça, vai ter sujeira. Então não é só assim uma chavezinha de fenda que vai resolver. Bom, mas eu já te mostrei imagens bem legais e existem sim possibilidades desse material que ficam legais. Às vezes é possível você dar aquela carinha de ilhas gregas, sabe? Mas aí também não sei se é bem essa a sua ideia. E aqui eu tô te contando soluções que podem dar trabalho lá na frente. E eu sei que assim, são móveis pesados, mas se você quiser algo nessa pegada sem se comprometer com a quebradeira lá na frente, também dá pra você pensar em elementos menores, como uma mesinha de centro. E que naturalmente você pode levá-las embora na hora que você for fazer a sua mudança. E agora, se a sua intenção não for ter uma decoração super clássica, e se não for o seu sonho ter em todas as suas casas esse tipo de decoração, talvez abusar de adornos fixos não seja uma boa ideia para quem já está com planos de se mudar.
Esses excessos de detalhes decorativos podem não atrair muitos compradores nos dias de hoje. Portanto, é importante equilibrar a decoração com elementos que são mais atuais e minimalistas para atrair um público mais amplo. Caso alguém se depare com elementos decorativos exuberantes, como sancas trabalhadíssimas, pilares falsos que saem da parede, vigas com arcos elaborados, colunas ornamentadas, pode ser que ela ache essa decoração coisa de antiquário. E esse vai ser outro elemento que a pessoa vai ter um belo gasto para poder retirar e dar um trato em como vai ficar a situação depois. E aqui entra aquela balança da grana que ele vai gastar para poder reformar. Acho que você já entendeu bem as ideias. É interessante que você tenha certa clareza. Afinal, se você já está pensando em se mudar daqui a alguns anos ou vai reformar para alugar, provavelmente essa não é a sua casa dos sonhos, mas vários dos seus sonhos vão se realizar nela. Então não deixe de transformar ela com a sua personalidade para que no tempo que você fique lá, ela seja confortável, agradável e você goste de estar nela. Nossa ideia nesse vídeo era te mostrar que existem alguns elementos que podem travar seu possível inquilino ou futuro dono na hora de fechar o negócio, já que ele pode ter gastos elevados antes de efetivamente poder se mudar. E é claro que se algum desses elementos ainda for o mais adequado para você e para sua rotina, tá tudo bem. Eu só quis te mostrar um outro ponto de vista. E agora me conta, você já se deparou com algum desses itens e também não gostou muito? Realmente é muito comum as pessoas terem dúvidas na hora de reformar da melhor forma possível. Então, para você que está buscando saber mais sobre reformas inteligentes, eu te aconselho a ver o vídeo que nós fizemos sobre bancada preta na cozinha. Brega?